espero que não seja demasiado pomposo chamar conferência. Há umas notas soltas que eu trouxe para este diálogo convosco, para esta conversa à hora do almoço. Agradeço, antes de mais, ao professor José Eduardo Franco a amabilidade do convite e agradeço também o facto de se disporem para esta conversa à hora do almoço. Espero que não seja indigesta e que possa ser fluente o suficiente para ter algum interesse, pelo menos. O tema para esta conversa tem um título um bocadinho para todos, talvez, a arte de perguntar. Espero conseguir retirar do título a carga pretenciosa que pode transparecer dele à primeira vista, sobretudo sendo eu o vosso interlocutor. O que me foi sugerido foi que falasse da minha experiência de entrevistador e eu propus chamar a esta sessão a arte de perguntar, porque me parece que vale a pena fazer uma espécie de introito. Poderei depois aprofundar do vosso interesse também aquilo que foram as minhas experiências, ou que têm sido as minhas experiências a fazer perguntas. Eu ganho a vida a fazer perguntas há 20 e tal anos e poderemos depois detalhar ou aprofundar algum aspecto sobre isso naquilo que diz respeito à minha experiência pessoal, depois destes 16 anos em que fiz o programa Pessoal e Transmissível, agora fazendo o Governo Sombra, tendo feito entrevistas também para jornais e também na televisão. Mas queria, desde já, desfazer um possível equívoco a partir deste título, a arte de perguntar, dizendo que não me considero, evidentemente, artista. Portanto, a arte de perguntar aqui não tem essa conotação. Daí que seja necessário, talvez, explicar o título que escolhi, a arte de perguntar. A arte, neste contexto, é mais no sentido artesanal do que no sentido artístico. Não me refiro àquilo que os anglo-saxónicos chamam as fine arts, a música, a literatura, a poesia, mas no sentido em que, por exemplo, os pescadores falam das artes da pesca. É mais nesse aspecto artesanal de um fazer concreto e bastante prosaico que eu gostava de me referir à arte de perguntar. Evidentemente, esta distinção entre as fine arts e o artesanato e as artes práticas era uma conversa que nos levava longe e não é esse o âmbito desta conversa, mas parece-me interessante em todo caso que às vezes se ponha um bocadinho em causa esta fronteira que parece mais evidente em muitos casos do que realmente é entre a arte com A grande, a arte com A pequeno. Pronto. Isso será para outra conversa. Perguntar é provavelmente uma das mais distintivas características humanas. Acho que podemos assentar neste primeiro postulado. Até se poderia parafrasear aquela máxima célebre de Descartes, alterando o famoso penso logo existo para pergunto logo existo. Acho que só perguntando é que temos a certeza de existir. Quando começamos a fazer perguntas, estamos a verdadeiramente ter existência. Foi com as perguntas, com o aparecimento das perguntas, com a sistematização da arte de perguntar, que nasceu, por exemplo, a filosofia, e que depois vieram as ciências e veio o conhecimento científico e veio o pensamento científico. O maior exemplo da arte de perguntar talvez continue a ser aquele que Platão fez chegar até nós nos diálogos socráticos e que até tem um nome, essa arte de perguntar, que é a maiêutica, ao ponto de haver essa expressão para designar a arte de Sócrates, o outro, o verdadeiramente importante
não aquele de que nós ouvimos falar com demasiada frequência, talvez, e não pelas melhores razões. Portanto, a arte de perguntar, a chamada maêutica, terá sido a primeira demonstração universal de que, frequentemente, as perguntas são mais importantes do que as respostas. Isto, para mim, é outro princípio basilar. Há perguntas que são, por vezes, mais importantes, mais relevantes do que as respostas que elas suscitam. Há, aliás, um título de um psicanalista português que tinha um programa de rádio nos anos 70, que ainda ouvi esporadicamente, e que fez depois um livro de crónicas a partir desses programas de rádio. Ele chamava-se João Sousa Monteiro, e eram os diálogos radiofónicos, e o título que ele editou com crónicas a partir desses diálogos radiofónicos tinha nunca mais me esqueço, e para mim é uma espécie de máxima também. Era assim: se não sabe, porque é que pergunta? O perguntar pressupõe um conhecimento prévio, um conhecimento qualquer. Porque se nós não... uma pessoa totalmente destituída de qualquer tipo de conhecimento, que acho que, apesar de tudo, é difícil de encontrar, mas a ausência de conhecimento não é difícil de encontrar em setores específicos. Eu, se vier falar aqui com, não sei, um departamento de línguas eslavas, não sei se há. Chego cá, eu na verdade não sei grande coisa, não sei nada, ou praticamente nada, e portanto não saberei perguntar nada. Ou seja, o perguntar, a arte de perguntar, já pressupõe um conhecimento qualquer prévio que nos conduz à pergunta. Aqui entra o aspecto artesanal da questão, porque todas as perguntas têm um contexto, e o contexto é esse conhecimento prévio que eu tenho da questão sobre a qual me estou a debruçar. Tal como os pescadores têm, para usar aquela analogia que fiz há pouco, diferentes tipos de redes, se vão à pesca do bacalhau ou se vão à pesca da sardinha, suponhamos, as perguntas também têm de se adequar não só ao contexto de que se está a falar, a que estamos a referir-nos, mas ao contexto em que acontece essa arte de perguntar. A minha atividade é sobretudo no âmbito da pergunta jornalística, mas temos a pergunta filosófica, temos a pergunta científica, temos a pergunta jornalística. É onde eu trabalho. E mesmo nesse âmbito depois há outras distinções a fazer e subdivisões a ter em conta, porque se eu fizer uma entrevista a um político, faço perguntas de um âmbito totalmente distinto daquelas que farei quando faço perguntas a um artista. A um político posso exigir explicações. É alguém que está na vida pública com responsabilidades e obrigações perante a comunidade e que tem que dar explicações, enquanto um artista não está exatamente nesse mesmo ponto de responsabilidade pública, não tem de dar satisfações, tem de se explicar. São atitudes diferentes. E isso faz muita diferença depois na abordagem, da forma como um jornalista aborda este ou aquele protagonista. O tipo de entrevistas eu fazia na TSF, nesse programa Pessoal e Transmissível, entrevistas, aquilo que chamamos entrevistas de perfil, entrevistas de vida. Mas também fiz, num período anterior, entrevistas de âmbito político. E são
coisas totalmente distintas. A arte de perguntar é, portanto, também, aliás, como se calhar todas as artes, uma arte de adequação do contexto em que nos encontramos. É necessário ter em conta não só aquilo que sabemos que carregamos previamente para interrogar não no aspecto policial, mas também aí a pergunta é fundamental. Ou seja, também na investigação criminal, por exemplo, ou no trabalho judiciário em tribunal, é a pergunta que está na base de todo o conhecimento que depois vai desencadear uma ação ou outra, uma condenação ou uma absolvição. Portanto, aquilo que à partida me parecia importante estabelecer é esta relevância da pergunta e a adequação da pergunta ao contexto em que ela surge. Acho que esse é o papel primeiro de quem pergunta. É saber em que contexto é que está a perguntar e de que modo é que essa pergunta é adequada ou deslocada. No trabalho que eu faço, evidentemente, hoje, fazendo perguntas no programa Governo Sombra, que é aquele onde faço, continuo a tal arte da pergunta, as perguntas aí são de âmbito muito distinto daquelas que fazia quando estava a entrevistar, porque ali, digamos que há também, lá está o contexto, o pressuposto de que são interlocutores muito específicos, com características muito específicas e com temas previamente escolhidos pelos próprios, de forma a que haja uma espécie de um contínuo naquela conversa que também passa por uma certa ironia, por umas certas alfinetadas, e tudo isso também deve estar incorporado na forma de perguntar que eu exerço ali. Há aqui um aspecto que eu tinha pensado falar-vos e que agora me está a escapar por um instante, mas no essencial eu queria, de facto, era para já estabelecer esta relevância da pergunta e depois daqui a um bocadinho, se calhar, já me ocorrerá isto que que agora não estou a descobrir. Há aqui uma coisinha num cantinho da minha memória de que não tomei nota e que me está a escapar, por isso empanquei aqui um bocadinho, mas provavelmente em conversa isto corre melhor e com mais fluidez. Portanto, se acharem bem, podemos abrir o espaço de diálogo, porque me sinto mais à vontade nele do que propriamente no de lecture. Muito obrigado. Agora vamos fazer um exercício ao contrário. Exato, perguntar-me. Exatamente. Eu também se calhar pergunto. E também pode perguntar, com muito gosto, este diálogo. No Brasil há uma máxima que é usada também até em programas humorísticos que diz: perguntar não ofende. Nós também Primeiro eu queria saber o que você acha disso. E outra coisa, numa pergunta há todo um lado subjetivo, né? Numa pergunta pode haver uma afirmação, pode haver uma negação, pode haver até mesmo elogio. Como que você acha que a pergunta se comporta nesse sentido? Qual o uso, né, que se faz em relação à pergunta primordial? Um comentário sobre esses vários usos de uma pergunta. Em relação à primeira máxima, eu creio que era um bordão, nós dizemos cá bordão, não sei como é que se diz no Brasil, era uma piada do Jô Soares, essa de perguntar não ofende. Tenho a ideia que foi aí que apareceu essa ideia do perguntar não ofende. Claro que perguntar às vezes ofende. E evidentemente era uma piada e
era um humorista fazendo piada que criou essa expressão, essa máxima. Mas perguntar pode ofender, não há perguntas inócuas. Portanto, à partida, inocentes, talvez haja. Talvez haja. Mas inócuas não serão de certeza. Quando eu pergunto, tenho de ter consciência de o que é que estou implicitamente comunicar, porque também estou a comunicar alguma coisa. Ou seja, eu ao perguntar estou a dizer também. Não estou só a querer saber, estou também a revelar-me e a revelar alguma coisa a meu respeito. Claro que não há pergunta nenhuma 100% objetiva. Elas têm todas um grau qualquer de subjetividade. O que me leva à outra questão, que era sobre em relação aos usos os usos da pergunta. Quanto mais afirmações explícitas ou implícitas houver numa pergunta, mais probabilidade há de a pergunta, e agora já estou a falar no âmbito jornalístico, mais probabilidades haverá da pergunta ser impugnada por quem está a ser questionado. E isto, agora ocorreu-me aquilo que há pouco me tinha esquecido. Isto leva-me também a pensar que quando eu estou a perguntar, estou evidentemente a fazer uma declaração implícita, que é o tal conhecimento prévio que eu carrego, de que eu vos falava anteriormente. Ou seja, eu só posso perguntar sabendo alguma coisa previamente, e aquilo que eu sei pode ser certo ou errado, pode ser questionável ou menos questionável. Talvez não haja nada que seja absolutamente inquestionável, mas ao expor na pergunta, no meu modo de perguntar, essa parte de conhecimento prévio que a pergunta carrega em si, eu estou a expor-me ao entrevistado no sentido de abrir o flanco, e quanto menos eu abrir o flanco, mais bem sucedida será a pergunta, parece-me, a que o entrevistado impugne essa questão. Portanto, eu, nas entrevistas que faço, tenho sempre em conta, e acho que é uma boa prática, tenho sempre em conta essa necessidade de que aquilo que a pergunta afirma explícita ou implicitamente seja o menos questionável possível. Porque, e acontece muitas vezes, e eu fico sempre com os cabelos em pé quando vejo nas entrevistas, nos jornais, é muito fácil ver isso, não sei se já fizeram esse exercício, mas numa entrevista num jornal, normalmente a pergunta vem a bold, negrito, e a resposta vem redondo. E quando, por vezes acontece, façam esse exercício, que é um exercício muito divertido, olhamos para a mancha do jornal ou da revista e o bold se destaca e é tão grande ou maior a mancha de bold do que a de redondo, qualquer coisa está errada com aquela entrevista. Seja porque o entrevistado não correspondeu, seja porque o entrevistador teve muita vontade de ser ele a dizer coisas quando o objetivo da entrevista era ir ouvir o entrevistado. Esse é um exercício muito fácil de fazer e que eu faço. E é muito frequente. E acontece com alguma frequência, e acho que é um erro técnico na arte de perguntar que a entrevista pressupõe. Portanto, o uso da pergunta tem de ter em conta, em primeiro lugar, que eu estou ali para dar a palavra a quem está do outro lado. Na entrevista jornalística, na pergunta jornalística, estamos a falar, que é aquele âmbito em que eu posso expressar-me com um bocadinho mais de propriedade. E dito isto, há um aspecto importante, que é a entrevista é um espaço, e é preciso também ter sempre isso bem presente, e eu tinha-o presente enquanto entrevistador, mas acho que enquanto consumidores
dos média também devemos ter isso em conta e devemos fiscalizar, digamos, esse aspecto. Eu, ao fazer uma entrevista, estou numa situação anormal. Não há essa situação, a não ser em casos, outro tipo de casos anómalos também, não há a situação da entrevista na vida real. Eu não me ponho num café a disparar perguntas ao meu interlocutor, a exigir que ele me responda e sendo capaz até de dizer, como os entrevistadores dizem frequentemente, se o entrevistado faz uma pergunta na sua resposta ao entrevistador, dizer, não, quem está aqui para perguntar sou eu. Isso não existe, não é? Portanto, aquilo é uma situação, uma convenção que nós temos ali, um acordo mútuo que temos ali, mas artificial. Há um grau de artificialismo na entrevista que eu acho que é preciso também ter em conta quando lemos entrevistas ou quando ouvimos entrevistas. Isso faz com que, por exemplo, só a título anedótico, eu, por exemplo, mesmo com algumas pessoas que conhecia, daquelas muitas que entrevistei no programa Pessoal Intransmissível, eu nunca as tratei por tu nas entrevistas, mesmo as pessoas que eu tratava por tu, pessoalmente. E disseram-me, mas isso é um bocado, isso não é estranho, não é uma... não estás a ser artificial. Ora, artificial é a própria situação da entrevista. E eu dizia sempre aos meus entrevistados, olha, eu não te vou tratar por tu, porque estamos aqui numa posição, num papel específico. Não estamos no café e, portanto, a nossa relação aqui é de outra ordem. Portanto, fiz as entrevistas sempre tratando na terceira pessoa, quem tratava por tu, porque acho que esse artifício devia ficar expresso também entre nós, do nosso contrato, de modo a que tivéssemos a percepção de que há uma naturalidade requerida naquele momento, mas que essa naturalidade requerida tem uma componente artificial. E, portanto, é bom que isso fique marcado. Não sei se respondi à questão. A pergunta é, há a arte do entrevistador, mas também haverá a arte do entrevistado. E, nesse sentido, ao longo de todos estes anos, houve algum entrevistado ou alguns entrevistados que lhe tenham ficado mais na memória, alguma entrevista que o tenha marcado mais e porquê? E a segunda é mais um comentário, é a questão daquilo que há pouco referiu, da excessiva presença do entrevistador na entrevista, por assim dizer. Enquanto consumidor, enquanto espectador ou ouvinte de entrevistas, eu pergunto-me se isso às vezes não poderá funcionar bem e se não depende do entrevistador. Ou seja, se um entrevistador muito participativo e cuja voz se faz ouvir mais do que seria suposto à partida, digamos, e alguma subjetividade, se em alguns casos isso não poderá dar uma dinâmica boa à entrevista. E havia um caso há uns anos, um caso até que foi algo caricaturado, que era do Batista Bastos, que de facto intervinha imenso e aquilo eram mais conversas do que entrevistas, num certo sentido, mas hoje aquilo acaba por funcionar bem porque ele era uma pessoa interessante, era uma pessoa que tinha bagagem, digamos, para que aquilo funcionasse bem. Portanto, se essa questão não dependerá também um bocado do entrevistador, e não será assim tão... Posso? Está interligado? Não. Então, posso, acho que sim, fica mais fluente, se calhar, se... Então, uma anexão interligada a esta que ia perguntar, que é do outro lado, qual foi o entrevistado mais difícil de entrevistar? Que eles parecem um muro, sim. saía com um tronco central, mas não consegue extrair nada. Sim. Ora bem, em relação ao comentário, sim, tem razão. Claro que depende do entrevistador. E claro que há entrevistas que provavelmente eu ouço ou leio, talvez até com mais interesse no entrevistador do que no entrevistado. Mas a boa prática, digamos assim, é de que aquele momento seja um momento em que eu vou ouvir alguém. E ao ouvir o entrevistado, eu tenho que lhe dar algum espaço. Eu também sou, eu não sei se me expliquei bem na questão da mancha.
se fizéssemos a mancha, estou convencido disto, da transcrição das entrevistas que o Batista Bastos fazia naquele programa na SIC, eu acho que não tínhamos aquilo que eu descrevi. Tínhamos uma mancha muito saltitante, não é? Negrito, redondo, negrito, redondo, negrito, redondo. 2 linhas de cada. O que eu digo não é isso. O que eu digo é 20 linhas a negrito e depois 5 linhas a redondo. E isso é que me parece estranho. Mas, evidentemente, é como tudo. Se o entrevistado for o entrevistador for a pessoa mais interessante do mundo, se o Humberto Eco fizesse entrevistas, eu queria ouvi-lo como entrevistador mais do que qualquer entrevistado que ele tivesse. Sei lá, estou a dar só um exemplo assim caricato. Portanto, evidentemente que depende, mas mantenho esta ideia de que a boa prática genérica é a de que estamos ali para recolher e para levar aos ouvintes, aos espectadores, aos leitores, alguém que achamos suficientemente interessante para entrevistar. As entrevistas que me marcaram mais. Houve muitas que me marcaram por circunstâncias, às vezes até exteriores à entrevista. Aliás, eu tenho a sensação, tive muitas vezes esta sensação, de que o produto final, digamos assim, a entrevista que ia para o ar, não correspondia a todo o ganho pessoal, humano, de experiência que eu tinha obtido com essa entrevista. Aconteceu em muitos casos. Depois aquilo era como se aquela entrevista ficasse, o resultado final ficasse um pouco aquém daquilo que tinha sido a minha vivência. Dou só 2 ou 3 exemplos. Fui entrevistar o Dalai Lama a Bruxelas, por exemplo. Bem, houve uma série de peripécias e uma série de coisas que não estão na entrevista, nem poderiam estar. Eu fiquei muito espantado porque o Dalai Lama tem uma capacidade de expressão em inglês muito aquém daquilo que eu pensava que tinha. Tinha atrás um tradutor, assessor, que de resto vinha a entrevistar mais tarde, e que também é um homem muito interessante, que se chama Mathieu Ricard. Acho que é Mathieu Ricard. E portanto, houve a própria circunstância, a própria situação, digamos que não era possível transmiti-la na rádio. Entrevistas que me marcaram mais. Há uma entrevista que eu já referi em outras situações em que me fizeram essa pergunta, que é uma entrevista que teve uma componente também exterior a ela própria muito interessante. Entrevistei a coreógrafa Vera Mantero, que é uma pessoa cuja atividade é pensar o corpo e o movimento. Faz parte da vida dos coreógrafos. E entrevistei-a em casa dela. Aliás, uma das razões porque eu lucrava sempre mais do que aquilo que conseguia depois devolver aos ouvintes é porque eu, a maior parte das entrevistas, ia à casa, ou tentava sempre fazer a entrevista num espaço personalizado do entrevistado e não no estúdio. Houve um primeiro momento em que fazia no estúdio, depois comecei a perceber que era mais fácil, até por questões logísticas da rádio, porque tem poucos estúdios e era uma confusão sempre estar a acertar horas e tal. Assim eu ia ter com a pessoa onde ela quisesse e muitas vezes fui à casa dos entrevistados. E evidentemente fiquei com um conhecimento, porque entrar na casa de alguém é sempre uma forma de conhecimento mais íntimo da pessoa com quem vamos falar. Mas no caso da Vera Mantero, fui à casa dela e a Vera Mantero não tinha, isto já foi há bastantes anos, não tinha em casa cadeiras.
ela senta-se no chão e diz que é melhor para a postura e que pronto, é uma escolha de vida. 0 cadeiras. 0 cadeiras. Fizemos a entrevista sentados no chão. E a entrevista era tanto sobre o trabalho dela como sobre o corpo e a nossa relação com o corpo e o facto dela ter uma ideia que eu achei pertinente e interessante, que a nossa relação com nós relacionando, se houvesse um desenho que representasse aquilo que nós somos em termos da forma como nós próprios nos percepcionamos, éramos macrocéfalos, era um desenho se fosse um desenho infantil, seria um boneco com uma enorme cabeça e depois com o resto do corpo muito atrofiadinho, porque a maior parte de nós, esta é a tese dela, não quer dizer que sejam todos, e felizmente há cada vez mais gente a fazer desporto e a ter consciência de que é importante fazer desporto, mas e mexer-se, e ter conhecimento da sua própria forma de se movimentar, mas diz ela que a nossa civilização atrofiou o corpo e expandiu muito a cabeça, o cérebro. E o que é curioso, e é esta história engraçada que fez essa entrevista ser diferente de todas as outras, é que nós estávamos a ter aquela entrevista sentados no chão e eu, ao fim de 10 minutos, eu não tinha posição. Ou seja, eu comecei a sentir partes do meu corpo que acho que nem sabia já que existiam. Músculos que não fazia ideia que se exprimiam e que começaram a guinchar, a exprimir-se e a fazer-me perceber na prática aquilo que era a conversa que nós estávamos a ter. E então foi, de facto, uma experiência pessoal que extravasou em muito aquilo que a entrevista pôde mostrar na rádio, dar conta na rádio. Portanto, foi uma das que me marcou especialmente de uma forma muito, muito intensa. Depois houve umas peripécias, quer dizer, houve entrevistados menos eloquentes, digamos assim, para ser eufemístico. Não sei, mas quer dizer, estar a apontar assim a dedo, se calhar não é elegante. Alguns sentia-se que era difícil. Às vezes há pessoas que são mais reservadas, há pessoas que são respostas lacónicas, têm menos capacidade de expressão, há pessoas que estão a fazer um bocadinho mais o frete. Aconteceu, em alguns casos, mas não aconteceu nenhum caso assim dramático acho eu. Por acaso houve um caso em que a entrevista não chegou a acontecer, mas isso foi uma peripécia. Eu até depois já falei com a senhora e ficou tudo sanado, mas uma fadista chamada Argentina Santos, que eu acho que ainda é viva, muito velhota, deve ter uns 90 anos agora, mas que tem um restaurante ali em Alfama e que é digamos que é assim uma instituição do fado e no meio fadista, e eu fui entrevistá-la e, como faço sempre, preparei-me, procurei informação e tal, e percebi que ela não revelava muitas vezes, não era fácil encontrar a data de nascimento dela, que idade tinha, mas encontrei, não sei onde, acho que foi num livro de uma coleção sobre o fado organizada pelo Batista Bastos, se não me engano. Tem qualquer coisa a ver, tem umas entrevistas do Batista Bastos, pelo menos. E havia uma referência à idade dela, ao ano em que tinha nascido. Então fiz as contas e quando cheguei, disse à senhora, o programa começa sempre com uma ficha muito breve, com uma pergunta prévia, entra o genérico e depois eu começava sempre com o nome, a idade e a atividade a que a pessoa se dedicava. Então era Argentina Santos e dava-se o caso de, quando encontrei a data de nascimento dela, constatei que a entrevista ia ser feita 2 dias antes
dela fazer anos e ia para o ar na semana seguinte, porque eu fazia sempre com alguma antecedência, para ter alguma margem para evitar percalços. E então, eu tinha este problema. Digo a idade que a senhora tem quando estamos a fazer a entrevista, ou digo a idade que a senhora tem quando a entrevista for para o ar. E pus-lhe o problema. Disse-lhe, olha, dá-se este caso, percebi que faz anos depois da manhã, e queria... E a senhora disse, eu não lhe dou autorização de dizer a minha idade. E eu disse, ok, então temos um problema. Não, porque é sempre a mesma coisa. Vocês querem-nos arrumar na prateleira dos velhos. E, portanto, a senhora ficou bastante... Era um tópico qualquer que perturbava e que tocava um nervo sensível. E palavra puxa palavra, eu tentei dizer à senhora, mas olha, começa sempre assim o programa e não é nada prateleira nenhuma, bem pelo contrário, fiz aquela conversa que é simultaneamente verdadeira e ao mesmo tempo também um bocadinho conversa de chacha, mas a idade também é experiência e é muito importante e é verdade, no caso a senhora conheceu toda a gente do fado portanto tem uma experiência que era a razão pela qual eu estava a entrevistá-la, diga-se de passagem. Mas pronto. Então, a senhora, cada vez mais exaltada, diz-me... Não, isto foi ainda antes de começarmos a gravar. Portanto, não tínhamos começado a gravar. Era só para eu ter autorização e para eu ter autorização, não. Para eu saber se ela queria que eu dissesse a idade dela, já não lembro o que era, 82, ou não sei. No momento em que íamos gravar, ou no momento em que ele ia para o ar. Pronto. Se tivesse tratado esse problema, talvez o problema não se tivesse colocado. Pois, se calhar não sei. Mas quer dizer, parecia-me lícito que ela pelo menos desse, que ela me dissesse o que é que preferia, não é? E então a senhora diz, mas eu proíbo. E eu disse, desculpe, mas a senhora não proíbo, o programa é meu. Portanto, pode dizer-me que não dá entrevista. Então não dou entrevista. Então pronto, olha, amigos comandantes, boa tarde. E pronto, e fui eu embora e não houve entrevista, de facto, e não entrevistei a Argentina Santos. Depois encontrei-a mais tarde, um dia no Museu do Fado, que era um lançamento, uma coisa qualquer, era um disco do Carlos Porcaro. E fui cumprimentá-la, não sei o quê, e depois rimos um bocado e tal. E pronto, foi assim a não entrevista à Argentina Santos. Muito bem, vamos continuar as perguntas. Quando eu vi o título da sua conferência, aquilo que me ocorreu foi um primeiro contraste entre várias formas de perguntar. E a primeira que me ocorreu foi uma velha máxima do direito que dizia que nunca se deve fazer nenhuma pergunta do tribunal, portanto, do questionamento do réu, que dizia que nunca se deve fazer nenhuma pergunta para a qual não se saiba a resposta. Que é o princípio do João Sousa Monteiro. Se não sabe porque é que pergunta. E na introdução que fez, quando fez a referência à filosofia e especificamente a Sócrates, aquilo que me ocorreu é que há uma ligação entre esse tipo de perguntar e o tipo de perguntar do direito, que é, em nenhum desses modelos há a aquisição efetiva de conhecimento. Ou seja, nem neste modelo do direito, nem no modelo de Sócrates, porque na verdade aquilo que estava em causa era desmontar o não conhecimento do outro. Sim. Mas no jornalismo, aquilo que me parece é justamente o contrário. Ou seja, aquilo que é mais interessante no jornalismo é justamente as portas que se abrem na resposta daquilo que eu não conheço, daquilo que eu, entrevistador, não conheço. Ou seja, há uma efetiva aquisição de conhecimento e, mais do que isso é que me interessa perseguir. E queria ouvi-lo um bocadinho sobre isso. Lá está. A sua pergunta é mais interessante do que qualquer... Eu agora apetece-me pensar nisso porque era uma coisa que não tinha pensado e vou certamente pensar na sua pergunta, mas tem razão. Acho que há uma diferença aí e quando eu levianamente falei da meiótica acabei por não ter em conta de facto essa distinção essencial. Embora eu usei aqueles exemplos para estabelecer aquele ponto de que temos que ter um conhecimento prévio qualquer para perguntar. Mas, de facto, o jornalismo permite-se perguntar para obter ou extrair conhecimento
coisa que, no caso do Sócrates, não era evidentemente Estou a pensar mesmo não só... isso. E no direito, não sei, eu também não tenho uma experiência e um conhecimento tão acentuado, não sei, mas estou só a socorrer-me dos filmes que vi sobre os filmes de tribunal. Não só em termos técnicos, mas estava a pensar até em uma entrevista, não estou a pensar sequer em entrevista com o político, aí é claro, mas estou a pensar até na entrevista com o artista, em que ele de repente nos dá um dado que nós não temos. Sim. E que nos interessa perseguir. E a pergunta é como é que isso se faz. Sim. Isso leva-me a uma questão que também era muito importante para mim quando fazia entrevistas nesse programa, onde entrevistava sobretudo artistas, raramente entrevistei políticos, porque eu tinha como pressuposto que aquele espaço, aquele programa em particular, era um programa onde as pessoas iam falar, estavam lá para falar pela sua própria cabeça e não para representar coisa nenhuma. E os políticos estão, mal ou bem, agora isto não é nem sequer tem nenhuma crítica implícita, mas estão a representar qualquer coisa e, portanto, não têm a liberdade individual que um artista, um criador tem ao exprimir-se. Isto depois terá nuances e exceções, evidentemente, mas acho que se pode estabelecer esta regra. Mas eu, quando fazia as entrevistas, evidentemente tinha, à partida, um guião para a entrevista. Mas aquilo que sempre tentei foi, e isso é o que distingue a entrevista do questionário, tentei que o guião não me condicionasse ou não me tornasse surdo àquilo que estava a receber, porque se eu não seguir uma pista interessante, uma frase interessante, um pensamento interessante e me agarrar só às perguntas que já tenho ali prévias e for continuar a debitar as perguntas, aquilo não é uma entrevista, é um questionário e acho que faz toda a diferença, não é? Mas, portanto, nesse sentido, acho que é preciso ter os ouvidos bem abertos para aquilo que é dito mas isso também provavelmente acontece no tribunal quando o advogado interroga as testemunhas, não é? Tem que ter a agilidade suficiente para saber por que caminhos é que aquilo pode conduzir. Isso é que diferencia um bom advogado. Muito bem. Agora vamos fazer uma roda final, porque o tempo urge. Estamos a chegar ao fim. Os meus pais já ouviam o seu programa, portanto foi daí que eu apanhei nos meandros dos médios. E, portanto, é mesmo um entrevistador fora do comum. E, em particular, num aspecto que eu gosto muito, que é a literatura, não é? Estamos aqui na Faculdade de Letras, acho que dentro da literatura também foge um bocadinho à regra, porque não é propriamente aquele crítico literário, professor académico, que faz aquelas perguntas muito complexas e às vezes com grandes citações e a gíria intelectual, mas com uma grande elegância, como o Pascal diz, uma grande elegância intelectual quando trata, por exemplo, de autores, escritores. E era aqui que eu queria fazer a minha pergunta, porque é aí que também me interessa depois para retirar um bocadinho de nada que seja da sua experiência. Em primeiro lugar, o que é que faz, por exemplo, o escritor, para mim, é um dos entrevistados, se calhar, mais difíceis, não porque não esteja habituado às palavras e à comunicação, é um comunicador nato, mas por regra por escrito, mas enquanto pessoas temos casos que são pessoas que se escondem. Vejamos o Herbert Welder, não é? Sim. E aquela celeuma... Exatamente, fez na fala uma entrevista para si próprio há muitos anos. Belíssima, aliás. É lindíssima. E depois houve aquela celeuma toda no final da vida que parecia que ele estava maluco, que finalmente se expôs e deixou entrar em casa e não sei o quê. Pronto, o que eu lhe perguntar era se esteve ao longo da sua vida alguma lista de ouro, daqueles escritores que quis mesmo entrevistar. Imagino também, por exemplo, a Ana Teresa Pereira também é dificílima, também é uma pessoa muito complicada. E como é que depois consegue, e já ouvi, agora de memória não consigo dizer quais, mas já ouvi ou li na revista Ler e noutros sítios, noutros espaços, que consegue realmente colocá-los à vontade.
E o que eu queria perguntar era só isso, se tem essa tal lista e como é que coloca à vontade autores que são muito difíceis de se abrirem, de se exporem. Um bocadinho na sequência desta diferença que pode haver entre entrevistas com artistas e com políticos, num certo sentido, com um artista há um certo mais pudor, que não é do medo da pergunta, mas é de vai-se mais em terreno sagrado porque é mais revelar um bocadinho a pessoa naquilo que é a sua, também, pronto, a sua interioridade, enquanto numa entrevista num político é muito mais, como dizia, não é? É um bocadinho prestar contas, por isso a própria pergunta se calhar não tem o mesmo nível de pudor, quase que uma entrevista com um artista é mais sagrada que uma entrevista com um político. Eu não sei se experimenta isso, se não, se... Segunda pergunta, mais questões? Está tudo? Ótimo. Mas eu gostava então de fazer duas finais. Agora para juntar, nós temos que cumprir um pouco a hora. Especialmente nestes programas televisivos e também nas entrevistas que fazia, tinha reações do público, críticas, no sentido devia ter feito outras perguntas, não aquelas, portanto, se havia um eco crítico da parte de quem o ouvia e como é que isso lhes chegava. E no caso do Governo de Sombra, tem sempre nestes programas tinha uma densidade de humor, de crítica muito Ferina e verinosa e cáustica. Alguém que se ofende e que manifesta o facto de se ter sido ofendido, e como é que lidam com isso? Porque ali ponham em causa pessoas, acontecimentos, gestos, atitudes, etc. E claro, a ironia tem sempre aquela margem de se entender como sendo justo ou injusto, etc. Há reações, há ecos de quem vê e como é que isso é gerido por vós. Há resposta pessoal, de algum modo. Que experiência é que tem ao longo destes anos disso mesmo? Muito bem, agora a palavra final é sua. Pode discorrer à vontade. Deixo para o fim o Governo de Sombra, porque é outro território. Pego nesta ideia das entrevistas a artistas e do território sagrado. Eu não gosto de encarar como território sagrado, porque mesmo com a maior interesse e maior respeito que tenho por quem entrevistei, nunca senti que não estava a entrevistar uma pessoa. Portanto, isso, quando esteve à beira de acontecer ser alguém que eu sentia que podia ter essa dimensão, isso paralisava-me. Não me aconteceu paralisar-me em caso nenhum, portanto, acho que, apesar de tudo, cumpri esse objetivo de não me deixar paralisar por alguém que é... Eu não sei se conseguiria entrevistar o Herbert Pelder, presumo que não, até porque ele não deixaria, portanto, logo à partida, mas todos os casos de grandes escritores ou de grandes artistas que entrevistei são fantásticos, alguns deles notáveis, mas quando eu preparava a entrevista e quando estava na entrevista eu estava ali num gesto técnico e para mim isso era muito importante, manter essa percepção do gesto técnico, de qualquer coisa que tem regras, se calhar regras só minhas, inventadas na minha cabeça, particularidades e objetivos, mas que é um formato e em que também não se entra muito por essa coisa que é o dar o flanco ao grande artista por ser grande artista, porque em alguns casos depois isso corre o risco de cair naquele capítulo da bajulação que é muito desagradável para quem está de fora e a ouvir, e o objetivo último era sempre que houvesse gente a ouvir, e para pessoas que presumivelmente, em alguns casos, nem sequer tinham o mesmo tipo de devoção que eu teria por aquele autor. Portanto, essa devoção e essa entrega ficava à porta, o mais possível. Não sei se terei conseguido sempre a 100%.
quanto às entrevistas a escritores, por acaso a minha percepção não é que os entrevistados os mais difíceis são os escritores. Na minha experiência pessoal, vale o que vale, não tenho nenhuma forma de aferição científica sobre isto, mas são os pintores. As artes plásticas. As pessoas das artes plásticas são normalmente mais... não sei, têm talvez um mundo próprio que se exprime de uma forma que muitas vezes não é não é pela palavra e, portanto... Agora, os escritores, em alguns casos, não é? São personagens que, pelo domínio que têm da linguagem da palavra, muitas vezes têm alçapões e é preciso não cair em alguns deles. O Lobo Antunes, que é um dos melhores e piores entrevistados. Eu entrevistei-o 3 ou 4 vezes. Uma vez para ler, uma vez, 2 vezes para o pessoal Intransmissível e uma vez na televisão. O Lobo Antunes é um entrevistado muito complicado, porque ele dizia-me, a certa altura, dizia-me assim: Carlos, pergunta o que quiser, eu respondo-lhe como entender. Temos um acordo. Eu, tá bem, pronto, temos um acordo. Portanto, ele reservava-se o direito de certas coisas não responder ou tergiversar. É um direito que ele tem e que provavelmente, se fosse uma entrevista política, não poderia ter, não é? Porque nessas há a chamada accountability que obriga que as perguntas sejam respondidas. No caso de um escritor, de um artista, isso não se coloca. Mas a particularidade dos escritores é que há muitas vezes é preciso ter alguma noção, alguma capacidade de conhecimento do universo em que eles se movem, porque são os tais alçapões. Porque é muito fácil, se não se conhecer relativamente bem. Evidentemente, eu não li todos os livros de todos os escritores que entrevistei, mas eu lia o mais possível e entrevistas e intervenções de outro tipo, porque se não se compreender bem o universo em que as pessoas se movem, é muito fácil cair-se numa conversa em que um entrevistador está a perguntar alhos e o entrevistado está a responder bugalhos e, portanto, aquilo ficar uma conversa totalmente de surdos, sim, imprestável. E há muitas entrevistas em que é isso, depois ficam só chavões, e ficam só frases mais ou menos deslocadas da intenção do entrevistado e da intenção do entrevistador. Mas, genericamente, alguns escritores são grandes conversadores. O Manuel António Pina é um extraordinário entrevistado e também um extraordinário conversador mesmo fora da entrevista. Portanto, nesse caso, ambos coincidiam, não é? Houve alguns que eu não consegui entrevistar, não foi porque foi pelas circunstâncias da vida. Gostava muito de ter entrevistado o Philip Roth, por exemplo. Não aconteceu, mas era um autor que eu gostava bastante de entrevistar. Dos autores portugueses, gostava de entrevistar o Pessoa. Muito bem, mas ainda há mais umas. E aquela questão havia mais alguma questão? do Governo Sombra. A do Governo de Sombra, peço desculpa. Pois, A crítica de fora. A do Governo de Sombra. As críticas de fora. Eu estou um bocadinho, como se diz, protegido, porque não faço aquelas afirmações que alguns dos meus colegas fazem por vezes de forma bastante intempestiva. Mas já aconteceu gente protestar, já aconteceu mandarem uns e-mails, umas cartas. Lamentavelmente, e isto era o que lhe diriam os três, o que nós
a brincar, dizemos uns aos outros às vezes, lamentavelmente, não conseguimos no programa dizer nada que levasse alguém a processar-nos. Até agora isso não aconteceu. Portanto, de alguma coisa estamos a falhar. Até agora. Muito bem, excelente. Okay. Muito bem, não havendo mais nenhuma pergunta assim absolutamente angustiada, então vamos agradecer imenso esta tão interessante sessão que nos proporcionou, a sua intervenção, as suas respostas e as perguntas dos colegas que ajudaram a animar esta sessão de forma a aprofundar os temas. E desejamos muito sucesso para a sua vida muito obrigado, profissional. E também por todos, sucessos académicos a todos. Muito obrigado.